Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Então, turma, aqui estamos, bom revê-los. Pronto, meu material já está projetado. Hoje, então, nós vamos corrigir as questões que nós vimos ontem, na nossa aula de ontem. Lembrando que nós estamos nessa parte aqui, neste período, que corresponde exatamente à recapitulação dos conteúdos estudados para a sua avaliação, tá bom? Vale lembrar também, embora eu tenha dito na aula passada, que a disciplina de língua portuguesa agora, ela está sob minha responsabilidade, tá? Então, a professora Lenilza, muito querida por sinal, ela continua na instituição, mas com outra turma, com outra série, na verdade. E eu vou dar continuidade aos estudos de língua portuguesa com vocês, tá bom? Turma do nono ano. Então, o material que eu preparei hoje é material justamente ele não é novo, na verdade. Nós vamos rever o texto trabalhado ontem e vamos, consequentemente, fazer as correções devidas, tá? Este texto aqui sobre ética nas redes sociais, nós comentamos ontem, nós vimos inclusive a importância dele, a importância do conteúdo esclarecido por ele, e espero que tenha agregado em algo, tá? Como hoje nós vamos fazer a correção, como eu comentei, eu vou reler o texto só a título de quando comentarmos a pergunta, nós temos como base o texto de imediato, tá bom? Então, se você quiser adiantar um pouquinho o vídeo, não tem problema, porque esse texto você já deve ter lido inúmeras vezes, e é claro, eu vou precisar reler por uma questão mesmo puramente didática. Vamos lá, então. Quando navegamos na internet, criamos a ilusão de estarmos imunes às nossas publicações, textos, fotos, vídeos. Lembrando que o título do texto é Ética nas redes sociais. Pratique. Porém, muitos se esquecem de que podemos ser prejudicados dependendo do que postamos, pois sempre somos responsáveis por nossas ações online. Algumas situações podem até gerar processos por causa de uma leve brincadeira, isso sem contar demissões por justa causa, separações de casais, briga entre amigos, etc. Por isso é importante manter uma postura ética não só nas redes sociais, mas em toda a internet. Na dúvida, não publique. Todos nós sabemos que a internet abre possibilidades para nos expressarmos com mais liberdade, encontrarmos pessoas que pensam de maneira parecida ou não, mas lembre-se, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Já que a situação não é tão legal quando o prejudicado é você, então antes de escrever por impulso, pense um pouco. Veja se não vai ofender ninguém, pois alguém pode um dia se deparar com alguma coisa que você escreveu e não gostar. Daí o problema começa. E lembre-se, por mais que você pense que não é monitorado, isso não é verdade. Na internet tudo é rastreado sim. Então, não abuse e haja com ética e respeito. E aqui nós temos o link onde temos a disponibilidade do material. Vale ressaltar, inclusive, que o teor desse texto é um teor midiático, tá? Nós temos aí, então, a relevância das redes sociais. Só pegando aquele comentário, o gancho daquele comentário que eu fiz ontem, que eu disse o seguinte, que nas redes sociais nós assumimos uma postura, tá? Que é diferente. Nós assumimos, na verdade, uma personalidade que é diferente daquilo que você é na vida real. Tá? Em que sentido? Você abre o Twitter, por exemplo, você vê ali um bombardeio de informações.
Muitas pessoas, então, por meio, por exemplo, dos memes e de falas de outras pessoas, eles começam, então, a ofender outras pessoas, e isso, claro, levando em consideração que ali, naquele panorama social, ele elege uma outra personalidade. Às vezes, essa personalidade pode ser até a personalidade principal, vamos colocar assim, que na vida real a pessoa não tem coragem, então, de assumir aquela postura, tá? Nas redes sociais, então, as pessoas falam o que quer, postam o que pensam, publicam informações demais, né? Eu mesmo, enquanto cidadão numa rede social, eu tenho o costume de publicar menos, porque eu tenho muito cuidado com o que eu posto. Lembrando que o nosso vídeo ele fala até da questão do emprego, né? Que as empresas e as instituições elas fazem uma pesquisa mediante as informações que são apresentadas do candidato e elas realmente levam em consideração as postagens que você faz nas redes sociais, se elas são saudáveis ou não, ou se você apenas comenta ali naquele espaço textos que são grosseiros, pejorativos e por aí vai, tá bom? Nós temos aí como alguns exemplos de redes sociais, né? Como o Twitter, que eu acabei de comentar, o Facebook e o Instagram. O Twitter, ele é muito acessado por muitos jovens real. O Facebook, um dia ele já foi muito acessado, hoje ele não é acessado com tanta frequência em relação ao Instagram, por exemplo. Mas nós tínhamos também o Tumblr, tá? Eu não sei se vocês sabem o que era o Tumblr. Na verdade, ainda temos, mas agora houve uma queda, na verdade, em questão de popularidade dessa plataforma. O Tumblr é como se fosse um blog virtual, mas ele era muito conceitual. Eu mesmo tinha uma página, inclusive, no Tumblr. Então, as pessoas postavam no Tumblr para desabafar, para contar alguma experiência positiva, para compartilhar informações do dia a dia. Os próprios artistas criavam contas no Tumblr para divulgar informações do seu próximo álbum, tá bom? Ou mesmo divulgar informações do próprio artista em relação aos dias, né, para que o fã tivesse contato. Então nós vamos ter aí uma ascendência de muitas plataformas e que outras plataformas também elas caem em desuso por uma questão mesmo de popularidade. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso é que, independente da plataforma em que você se encontra, você precisa assumir uma postura saudável, tá? E não exercer o papel, como eu comentei na nossa última aula, o papel de hater, na verdade, porque as pessoas elas assumem esses papéis de hater, tá? Tanto que aí eu não vou nem muito longe, nós temos hoje em dia o programa Big Brother Brasil, e as pessoas, então, por uma questão ali de disputa, elas criam contas nas redes sociais com o objetivo de marcar território, talvez, ou então manchar a imagem de outras pessoas ou daquela pessoa que está participando do Big Brother, tá? É uma situação bem complicada e que exige assim uma conversa bem detalhada, bem mais profunda. E aí nós chegamos às perguntas, na verdade? E aí nós temos aqui a pergunta de número 1. O texto traz argumentos favoráveis ao uso de redes sociais, sítios. E aí você, com seu material, tá bom? Neste exato momento, você vai ver se a resposta que você colocou é uma resposta adequada. Se seguiu a linha de pensamento do material, não tem problema. Porque assim, claro, esse gabarito eu que monto e eu coloco a resposta de acordo com a minha visão do que eu li, tá? Você pode ver alguma coisa, algo que eu ainda não vi. Então é perfeitamente natural que isso aconteça. Então, a resposta que eu tenho aqui é para nos embasarmos e seguirmos aí uma linha de ideia, tá? Então, quais são os pontos favoráveis em relação ao uso das redes sociais? Inclusive, eu comentei ontem, né? Então, o autor elucida como pontos favoráveis o fato da internet abrir possibilidades para nos expressarmos com mais liberdade e encontrarmos pessoas que pensam de maneira
parecida, tá bom? Muito bacana, né? Então, se você errou, você tem a oportunidade agora de rever essa questão. É importante? Com certeza, muito importante. Lembrando que este material é um material que vai te auxiliar para a sua avaliação, ok? Vamos então para a pergunta de número 2. Para o autor, quais são os problemas que podem acontecer? E aí, a resposta que eu coloco é a seguinte: segundo ele, segundo o autor, algumas situações podem até gerar processos por causa de uma leve brincadeira. Isso sem contar demissões por justa causa, separações de casais, briga entre amigos e por aí vai, né? E continua. Gente, é interessante pensarmos nessa questão aqui dos problemas que podem acontecer em relação às redes sociais, porque o que mais nós vemos é profissionais que são demitidos por justa causa. Na nossa última aula eu comentei que nós tínhamos um exemplo, tínhamos e temos um exemplo de um profissional que manchava a imagem da empresa do ponto de vista político, né? Dentro do ambiente, ele dizia ser favorável a uma posição política e fora, no caso nas redes sociais, ele assumia uma outra posição política e ao mesmo tempo falava, entre aspas, mal daqueles funcionários daquela empresa. Então, a instituição ficou sabendo disso e então demitiu a pessoa por justa causa. Então, muito importante, porque até isso pode gerar, inclusive, um desrespeito e, consequentemente, você acaba ficando sem emprego por uma questão mesmo de falta de ética, tá? Então, é preciso ter ética em todos os ambientes, independente de onde estivermos. Nas redes sociais, com a família, na escola, em qualquer lugar. Você tem que levar em consideração o seu posicionamento respeitoso, tá? E a ética ela é importante nesse processo, ok? Vamos à terceira pergunta, então. O que significa a frase "o seu direito termina onde começa o direito do outro"? Muito simples, bem tranquilo, tá? Significa que é necessário que o ser humano respeite o espaço e o posicionamento do próximo. Nas redes sociais, há muita divergência de opiniões e elas devem ser respeitadas. Isso também vale para fora do mundo virtual. Tudo que nós acabamos de comentar, né? Essa questão do direito, do seu direito termina onde começa o direito do outro, eu comentei na nossa última aula sobre um termo, tá? É um termo usado na literatura, na verdade, que é alteridade. Tudo junto, alteridade. E alter significa outro, tá? O outro. Levar em consideração o lugar do outro é importante, viu? Não tem como nos colocarmos no lugar de uma pessoa. E aí eu preciso levar isso em consideração, porque até nos estudos dentro da literatura, isso é importante que você tenha noção. Por exemplo, nós não temos como nos colocarmos no lugar de uma pessoa negra, tá? Porque ela tem uma visão de mundo totalmente diferente da nossa, em virtude de, claro, já está muito óbvio do que eu quero dizer, mas levando em consideração a questão, por exemplo, de que as pessoas, hoje em dia, na nossa sociedade, elas são pessoas, às vezes, hipócritas, preconceituosas, racistas, né? E por conta disso, nós sabemos que é um processo histórico de que as pessoas negras, tá? Elas sofreram mais ao longo do tempo, tá? Inclusive, há um debate muito grande com o termo negro e preto, né? E é claro, isso aí é algo para a gente pensar, porque isso desperta o nosso senso crítico e leva ao conhecimento daquilo que se pretende estudar, tá? É um ponto aí para a gente conversar num outro momento. E aí nós temos essa questão do seu direito termina onde começa o direito do outro, porque quando eu volto e toco na questão da alteridade, é eu entender o lugar do outro, tá? Opa, agora a opinião dele é importante. A pessoa X está dando o ponto de vista dela. Eu posso não concordar, mas é o ponto de vista dela, tá? Eu preciso ouvir
posso fazer o papel de filtrar o que a outra pessoa diz, mas eu preciso levar em consideração que uma hora o meu espaço ele precisa ser cedido para que o outro se manifeste, tá bom? Lembrando que nós não somos o centro do mundo, ok? Vamos lá então para a quarta questão. Qual é a tese defendida pelo autor? Fácil, tá? Tese, ideia central, que somos observados o tempo todo no ambiente virtual e que o nosso comportamento nas redes sociais poderá afetar outras pessoas. E pode afetar de fato, gente. Eu comentei na nossa última aula acerca de dois personagens, né, que são TikTokers, e que eles, inclusive, têm bastante seguidores, tanto no TikTok quanto no Instagram. E esses dois personagens, eles publicam diariamente conteúdos com o objetivo de alimentar as suas redes sociais. O que eu quero dizer em consideração a isso? Que quando eles postam algo, as pessoas compartilham e são influenciadas pelo que eles postam, tá? Tanto que há, inclusive, manifestação de mudança de comportamento porque o TikToker tal publicou uma postagem que a pessoa se familiarizou, ou que um influencer digital publicou algo relevante na vida daquela pessoa. Nós não vamos nem longe também. A própria questão dos influencers digitais, que publicam, por exemplo, postagens voltadas à moda, maquiagem, né? Então, nós temos alguns exemplos, como a Mari, uma coisa assim, Mari. Ela tem uma página no Instagram só de maquiagem. E quando ela publica uma maquiagem, faz publicidade, propaganda, propaga a venda, né, daquela maquiagem, as pessoas então começam a comprar. Elas nem precisam, mas elas compram. E aí nós temos, inclusive, essa questão de influência do comportamento do ser humano a partir daquilo que se posta nas redes sociais. Tá? Isso é bem evidente. Nós não vamos nem longe, gente. Nós temos, hoje em dia, os influenciadores digitais estão usando, voltou à moda, né? O cordãozinho de miçanga, tá? Isso influenciou no comportamento das pessoas? Com certeza. Muitas pessoas também compraram um cordãozinho de miçanga para estar à moda, tá? E isso graças à internet, ao conteúdo que é publicado na internet, aos influenciadores digitais. Então, de alguma forma, essas pessoas que postam nas redes sociais, elas influenciam, tá bom? O comportamento nosso, da pessoa que alimenta ou é alimentada das redes sociais, ok? Vamos lá. Então, a tese, que é a ideia central, é justamente que somos observados o tempo todo no ambiente virtual e que o nosso comportamento nas redes sociais poderá afetar outras pessoas. 5. Esse texto comentei, né? Não é uma crônica, não é uma notícia e não é uma reportagem. É um artigo de opinião. 6. Explique o fragmento destacado abaixo. Quando navegamos na internet, criamos a ilusão de estarmos imunes às nossas publicações, textos, fotos, vídeos, etc. Então, qual é a explicação que segue aí uma margem para o que está sendo dito? Volto a dizer que você pode ter uma interpretação diferente da minha, você pode até ter a mesma ideia, que é o que eu quero que você tenha, mas com palavras diferentes, tá? Então, nós temos: quando estamos nas redes sociais, assumimos outra posição e as pessoas costumam não ter cuidado com o que postam. A postagem, por vez, pode ser perigosa no sentido de publicar alguma informação importante ou simplesmente ser prejudicial no sentido de ofender alguém. Vamos lá, vamos pensar no conceito de imune, né? Quando nós estamos imunes a algo, significa o fato de algo pode não nos atingir, ou se nos atingir, ela vai deixar
pouca sequela. Vamos pensar na questão das doenças, né? Quando nós falamos imunidade, significa o fato justamente da defesa do nosso corpo. Agora, quando navegamos na internet, nós temos a ilusão de estarmos imunes ao que publicamos, o que pode não ser verdade. E aí eu coloco em seguida a questão da postagem, né, que pode ser perigosa. E aí eu vou explicar o motivo. Quando você, por exemplo, compartilha sem querer uma foto sua e marca o check-in, tá? Se você marca check-in no shopping, ou se você marca o check-in da sua própria casa, ou se você posta uma foto sua com a farda da escola, isso, isso pode ser prejudicial. E eu digo o motivo, porque nós não sabemos o que se passa na cabeça das outras pessoas. Então, elas podem ver ali a sua postagem e coletar informações que são mais íntimas, mais pessoais, e naturalmente isso pode ser prejudicial para você, porque você está compartilhando, tornando público o endereço da sua casa, onde você estuda, né? Então, tudo isso pode ser extremamente perigoso. Daí, então, o fato de acharmos que estamos imunes às nossas publicações. Interessante, né? Levarmos em consideração tudo isso que nós estamos conversando. Algo que muitas pessoas ainda não param para pensar. Tá bom? Então, muito cuidado com o que postamos, muito cuidado com o que reagimos na internet, porque há muitas, como eu falei, há inúmeros comentários, há muitas divergências de opiniões e assim, você precisa estar atento ao que você posta e ao que você curte também. Inclusive, precisa estar atento às conversas que vocês têm nas redes sociais. Com quem eu converso, como eu converso. Será que essa conversa está sendo saudável? Será que eu conheço essa pessoa com quem eu estou tendo essa conversa? Tudo isso deve ser colocado aí em consideração, viu, turma? Pensem sobre isso, tá? Sétima questão. Qual a relação de uma admissão em um emprego e o que se posta nas redes sociais? Nós temos aqui. Muitas empresas admitem observar o comportamento de seus colaboradores, eu coloquei colabores, tá? É colaboradores, de seus colaboradores nas redes sociais, e com isso observam se as postagens do funcionário podem ser saudáveis ou não. Algo que nós comentamos no início da nossa aula de hoje, né? Muito cuidado. Talvez nesse momento isso ainda não esteja claro com vocês e em vocês, porque vocês ainda não trabalham, assim eu acredito. Mas perguntem dos pais de vocês, vejam o que eles podem dizer sobre isso. E eles vão esclarecer basicamente a mesma coisa que está sendo colocado aqui, tá bom? Não é uma regra geral, mas muitas empresas estão começando a fazer essa pesquisa nas redes sociais dos seus funcionários, com esse objetivo, tá? E aí você pode perguntar, né, se isso é prejudicial ou não. E aí vale esse comentário para uma outra oportunidade. Oitava questão. Você acredita que as postagens nas redes sociais influenciam o modo como as pessoas vivem? Lembra que eu comentei há pouco? Influenciam, né? Sem sombra de dúvida. Como exemplo prático, a figura dos TikTokers e dos influenciadores digitais. Eles então podem compartilhar um estilo de vida que pode virar facilmente uma tendência. E isso aí, sem dúvida, e eu dei o exemplo há pouco do colarzinho de miçanga, tá? Inclusive eu mesmo fui influenciado porque eu comprei vários. Acho muito bacana, adoro. Tá bom? Muito legal, viu? Muito legal pensarmos sobre tudo isso. Vamos para a nona questão. Por que é preciso ter ética nas redes sociais se a conta criada nelas é uma conta pessoal, tá? Muito boa essa pergunta. E é claro, volta muito para o teu conhecimento de mundo. Se nós temos ali uma conta criada com as minhas informações para que eu evidencie a minha vida, então por que eu preciso ter ética naquele espaço?
Naquele espaço ali, eu não estou em contato com as pessoas de modo fisicamente. E aí, cuidado. Lembra que eu falei agora que o que você posta nas redes sociais pode ser prejudicial? Então, essa questão da ética, ela deve ser considerada porque a ética leva ao respeito. E o respeito torna a convivência em sociedade saudável. E assim coloco, independentemente do ambiente, a ética deve ser uma postura adotada por todos. Ela leva ao respeito e o respeito torna a convivência em sociedade saudável. Tá bom? E por último, e não menos importante, nós temos aqui a 10ª questão. Sintaticamente, qual a classificação do sujeito em criamos a ilusão de estarmos imunes às nossas publicações, textos, fotos e vídeos? Sujeito oculto. Tá bom? Com isso, então, nós conseguimos fazer a correção das perguntas de número 1 até a 10ª, que foram perguntas que eu trabalhei ontem na videoaula com vocês, tá bom? Turma, eu espero que vocês estejam aproveitando esses momentos. Nós chegamos ao modo presencial, né? Nós estamos no modo presencial já com alguns alunos separados em escalonamento. Eu, inclusive, percebi que alguns alunos atualizam o material de uma maneira bem bacana, mas outros alunos ainda não atualizaram o material. Volto a dizer o seguinte: nós estamos nos aproximando das avaliações. Você vai ter que estudar para as avaliações e o seu material ele vai ficar pendente. Assim que as avaliações terminarem, ou no período das avaliações, enquanto vocês estão fazendo a avaliação, nós vamos tirar um tempinho ali para fazer a correção do seu material. Então, se ele estiver pendente, você provavelmente ficará ali com alguma pendência em relação à nota de língua portuguesa, a nota daquele material, tá bom? Então, para que isso não aconteça, atualizem o quanto antes o material de vocês. Acredito que vocês são alunos excepcionais e que vocês precisam ser protagonistas do processo de aprendizagem de vocês, tá bom? Esse material aqui, volto a dizer, ele é um exercício de recapitulação dos conteúdos para avaliação. Professor, são as perguntas da prova? Não, não são as perguntas da prova, porque não seria justo, né? Você ter praticamente a prova toda com você. Mas é um exercício que vai te ajudar a pensar estrategicamente como que a sua prova vai ser elaborada. Ela segue este modelo. A sua avaliação, ela foi criada, elaborada pela professora Lenilza, tá? E aí eu só aproveitei tudo que ela trabalhou com vocês, peguei a avaliação e montei o nosso exercício baseado em tudo isso, tá? Então, volto a dizer, estudem, façam a parte de vocês e nós vamos ter um aprendizado de excelência, tá? A partir de amanhã, então, ou melhor, a partir da nossa próxima aula, nós vamos, então, olhar a parte agora linguística, gramatical. Nós trabalhamos a questão de 1 a 10, como eu estou comentando, e agora nós vamos trabalhar a questão de 11 até 30, tá? Porque eu fiz essa quantidade de questões para que nós possamos pensar, tá? Então, são essas questões que vão estar conosco durante esta semana. A parte gramatical, ela é de fundamental importância. Nós vamos levar em consideração, inclusive, questões do livro de atividades, tá? E aí, eu peguei algumas questões, fiz uma adaptação, a fim de que você pudesse ter um material de excelência. Então, se você puder e quiser, imprima este material, mas você pode pegar o texto, imprimir o texto e colar no caderno. Mas as perguntas aqui, elas devem ser manuscritas, tá bom? Manuscritas, porque você precisa estudar para avaliação. E a forma que eu tenho para que você estude é justamente escrevendo as questões e respondendo, levando em consideração o nosso texto. Tá bom, turma? Maravilha, então.
A nossa aula, então, ela vai ser finalizada por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenho colocado durante esses tempos, tá bom? Espero que a nossa aula tenha agregado em alguma informação a mais para você. Dúvidas podem me perguntar no privado, tá bom? Contem comigo, estamos aqui para o que der e vier. No mais, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, viu? Tchau, tchau, turma.